Dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos mais essa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos também pelas nossas famílias. Sim, nós queremos orar pela sua vida e pela sua família ao final dessa live, dessa meditação diária que fazemos. E hoje nós vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 9. Depois que o povo de Israel, nesse contexto, pediu ao profeta Samuel que trouxesse um rei, eles queriam ser como as outras nações, terem um rei que os governasse. Eles acharam que esse rei iria à frente deles na batalha para lhes dar vitória. Samuel se entristece. O próprio Deus estava entristecido porque o povo não estava rejeitando o próprio Samuel, mas o próprio Deus como líder, como aquele que poderia dar as diretrizes para a nação. Então hoje nós vamos ver sobre quando Samuel, o último juiz de Israel, esse profeta do Senhor, vai se encontrar com Saul, primeiro encontro deles, ainda antes de Saul ser ungido, o novo rei de Israel. Então fique conosco, nós te convidamos a acompanhar essa leitura e ao final nós vamos orar pelas nossas famílias, inclusive pela sua vida, pelas dificuldades que você está atravessando hoje, pelas suas necessidades. Eu e a Rafa queremos concordar em fé com os seus motivos de oração. Amém. Vamos orar então? Sim. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado sobre nós. Nós pedimos, Pai, que nós possamos ter um entendimento nessa palavra daquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Abençoa cada pessoa que tem se unido em oração, em leitura conosco e fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Diz assim então, 1 Samuel capítulo 9. Havia um homem de Benjamim. Então Saul, esse primeiro rei de Israel, é da tribo de Benjamim. Aqui fala do pai dele, um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chamem um dos servos e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a se preocupar conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Assim Samuel era reconhecido entre o povo, não apenas da sua cidade, mas de toda a região ao redor, como um homem de Deus muito respeitado, cujas palavras se cumpriam, porque Samuel, como nós vimos desde criancinha, aprendeu a ouvir e discernir a voz do Senhor. Então, como um profeta consagrado a Deus, Samuel dedicou a sua vida de forma altruísta para liderar o povo de Israel e para servir a sua comunidade, ganhando assim então respeito. A Bíblia fala em Samuel, capítulo 3, que ele foi confirmado, ou seja, ele foi crido como um profeta do Senhor por todo o povo de Israel. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhes poderemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos para oferecer? O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Tem uma observação que antigamente em Israel os profetas eram conhecidos como videntes, porque eles iriam dar uma palavra de orientação para o futuro. Então, um costume antigo em Israel. Verso 10 diz que Saul concordou, dizendo: muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e eles perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer
antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade, Saul e o seu servo. Ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel. Olha que curioso. Como eu desejo e oro por mim, por você, pelas nossas famílias, que nós possamos aprender a ouvir a voz de Deus. Assim nós poderemos receber soluções dos problemas mesmo antes deles chegarem, receber orientação mesmo antes de nós encontrarmos cada pessoa, antes de cada reunião. O Senhor já tinha falado a Samuel, dizendo: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Mostra mais uma vez como Deus é um Deus que se importa com o nosso clamor e responde às nossas orações. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem falei, ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que você quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Antes mesmo de Saul perguntar sobre as jumentas, Samuel já disse: eu vou te dar toda a mensagem de Deus, mas não se preocupe com as jumentas, porque elas já foram encontradas. Saul respondeu: acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que está me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para aquela sala e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. E disse ao cozinheiro: traga-me a porção de carne que entreguei a você e mandei reservar. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. Então Saul recebeu uma porção especial naquela mesa com cerca de 30 convidados, tendo seu jantar com o profeta Samuel. E disse Samuel: aqui está o que foi reservado para você. Coma, pois desde o momento em que eu disse: tenho convidados, esta parte foi separada para você para esta ocasião. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse: levantem-se e eu o acompanharei, e depois você seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu: fique aqui um instante para que eu dê a você a mensagem da parte de Deus. Então é muito engraçado de pensar que Saul estava obedecendo seu pai, indo buscar a jumenta. Mas Deus tinha um propósito maior do que isso. Ele gostaria que Saul fosse e encontrasse Samuel. Então ali, num dia que talvez seria um dia que ele estava somente corrido, querendo achar aquela jumenta, preocupado, Deus tinha algo mais. Um dia que poderia ser um dia ordinário, um dia comum na vida de Saul, vai ser o começo de um marco na vida dele, de uma promessa, de uma mensagem de Deus na vida dele. Então que nós possamos também estar atentos nas mensagens, como o Tiago disse, nas mensagens de Deus para a nossa vida, seja através de uma leitura como essa, seja através de um sonho, seja através de uma percepção no nosso coração, ou seja até mesmo através de uma pessoa que te dê uma mensagem que venha da parte de Deus, que eu e o Tiago já conversamos várias vezes aqui na live, que essa mensagem muitas vezes não é algo completamente novo, mas é algo que Deus vai confirmar no seu coração. Deus tem várias formas, então talvez hoje, um dia que você está esperando uma resposta, possa ser esse dia que de alguma forma Deus vai
vir e revelar a você os planos, os propósitos, a razão de algo que talvez você não entenda no dia de hoje. Sim, assim seja. E Samuel, o profeta, por outro lado, já estava preparado. Indo para aquele jantar, ele sabia que não era apenas um jantar. Ele sabia que naquela tarde ele encontraria o futuro rei de Israel, que ele mesmo ungiria. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pela Sim, sua Senhor. soberania, pela sua onisciência, pela sua grandeza e seu cuidado para com cada detalhe de nossas vidas. Mesmo quando nós pensamos que nós estamos apenas resolvendo um problema ou indo a algum lugar, o Senhor é soberano e tem seus planos a serem manifestados em nossas vidas. O que eu e a Rafa oramos é para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade na nossa família e Amém, também na Pai. vida e na família dessa pessoa que está orando conosco agora. Sim, Pedimos que o Senhor. Senhor manifeste para conosco os Seus planos. Conte conosco para os Teus propósitos. Conte com as nossas palavras, com as Amém, nossas Senhor. atitudes Sim. para abençoar muitos ao nosso redor. E nos ensine, Espírito Santo, como ouvir e discernir a Tua voz momento a momento. Nós oramos e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um dia muito abençoado. Nós amamos vocês. Nos veremos amanhã para nós lermos quando Samuel unge Saul como o primeiro rei de Israel. Deus os abençoe muito, nós amamos vocês. E um beijão aí para todos vocês que estão online com a gente. Eu vi que a Tati tá ali. Um abraço, Tati. Ficam com Deus, cada um de vocês.